Olá, povo de Deus, Deus os abençoe, amém? Deixa aqui hoje mais uma palavra abençoada. A palavra de hoje está no livro de Evangelho de João 1, verso 29. E essa é uma palavra abençoada, uma palavra que nos enche de temor, uma palavra que pode mudar a vida de qualquer um. Basta abrir a mente e deixar Deus entrar e fazer a limpeza que é necessária fazer. Todos nós precisamos de limpeza, mas tem uns que necessitam também de aceitar que Jesus faz essa limpeza. Tem que aceitar, reconhecer que Ele é o Salvador. Sem esse reconhecimento, a palavra fala que é difícil de herdar os reinos do céu. Mas Deus, antes de enviar seu Filho, Jesus, para morrer na cruz por nós, para nos fazer essa limpeza que é necessária, Ele enviou um homem para anunciar que Jesus estaria na terra, o Messias. E esse homem começou a anunciar a palavra de Deus de uma forma corajosa, de uma forma tremenda, cheia do Espírito Santo de Deus. E o que eu acho interessante nessa palavra é que ele não conhecia o Messias, o Filho de Deus, que Deus falou com ele que ia enviar para a terra. Mas observa na palavra que Deus falou com ele que daria a ele um sinal. Quando ele encontrasse esse homem, o Messias, que era o Filho de Deus, ele ia ter um sinal. E através desse sinal, ele ia identificar quem era o Messias, o homem que ele anunciava a palavra na frente, abrindo caminhos para ele, que é João. E a palavra fala assim no livro de Evangelho de João 1, verso 29. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: Aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu estava falando a respeito dele quando disse: Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água para que o povo de Israel saiba quem ele é. João continuou: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Esse aqui foi o sinal que Deus falou com ele que daria a ele quando o filho dele chegasse na terra e chegasse ao encontro dele. E quando ele viu esse sinal, ele entendeu quem era Jesus, quem era o Messias. Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas Deus que me mandou batizar com água me disse: Você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. Esse é quem batiza com
o Espírito Santo. E eu vi isso, e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. Essa palavra aqui, ela é uma palavra que a gente tem que parar nos dias de hoje para analisar, porque João teve uma revelação de Deus para poder anunciar a palavra de Deus, e ele não sabia quem era Jesus. Ele só tinha uma palavra, que Jesus ia aparecer na terra, o Filho de Deus, e quando ele chegasse ia ter um sinal, que era a pomba, representando o Espírito Santo, que ia vir e parar sobre esse homem, e esse homem seria o Messias, o Filho de Deus. E o que eu quero falar sobre isso? Nos dias de hoje, muitas vezes Deus fala conosco através de sinais, mas muitas pessoas não acreditam que Deus fala através de sinais. E às vezes Deus nos dá uma resposta daquilo que nós estamos orando através de um sinal. Mas nem todo mundo tem o conhecimento dos sinais que Deus pode dar para falar conosco aqui na terra. Mas Deus, Ele pode falar de várias formas. Ele pode falar através de sinais, através do sonho, através da palavra, que é o mais comum, a palavra dele. Pode falar através do profeta, através de uma criança. Deus, Ele é Deus. E Ele pode falar de várias e várias formas. E nós precisamos de entender os sinais desta época. Os sinais que vêm sobre nós através de um sonho, através de uma criança. E a gente tem que estar com o nosso ouvido afinado para a hora que chegar os sinais daquilo que Deus quer falar conosco, nós entender que Deus está falando, que é Ele que está falando. E aqui João estava no deserto, e anunciando a sua palavra. E quando ele viu Jesus, ele reconheceu quem era Jesus. E nós estamos reconhecendo quem é Jesus na nossa vida, qual foi a função dele, de Deus ter enviado, sair do teu trono, para vir aqui na terra, pagar um alto preço por mim, por você. Qual foi esse motivo que Deus enviou o teu próprio Filho para sofrer e morrer na cruz? Você sabe qual o significado? Esse significado foi o significado dele ter saído do trono dele, ter vindo aqui na terra. O significado foi esse, foi para me limpar das imundícias, do pecado. Porque se ele não tivesse vindo, todos nós estaríamos condenados ao fogo eterno. Mas ele veio e comprou o teu sangue o pecado da humanidade, de todo mundo. Mas para isso acontecer, de eu herdar a vida eterna, ainda há uma coisa que eu preciso fazer, você precisa fazer, todos precisam fazer, toda a nação. É reconhecer Ele, como João reconheceu. João teve que reconhecer quem era Jesus e que ele veio para batizar
com o Espírito Santo. Até aí, João batizava como nós, nos dias de hoje, batiza na água, das águas, mas João estava ali batizando nas águas e ele falou: vai vir um que eu não mereço amarrar a sandália dos pés dele. Vai vir um que, quando eu nasci, ele já existia. E ele vai vir. E quando veio, João reconheceu quem era ele. E nós também, toda a humanidade, não somente nós cristãos, que já reconheceu, mas aqueles que ainda não é necessário de reconhecer quem é Jesus e por que ele veio. E esse reconhecimento é aceitar ele, é abrir a sua mente, deixar ele entrar, aceitar ele publicamente. Esse é o reconhecimento que a humanidade tem que fazer publicamente, que ele é o Salvador, que ele tem algo a mais depois que nós saímos desse corpo, depois que nós partimos deste mundo para nós, que é a salvação eterna, que é a vida eterna. Mas para isso há necessário o reconhecimento que ele é Deus, que ele é o Messias, que ele veio desse mundo e passou por essa terra sem necessidade nenhuma, comprou o meu pecado, o seu, e foi crucificado junto ali na cruz para nos limpar, para nos purificar do pecado. E não foi barata a minha alma, nem a sua. Ele derramou seu próprio sangue, deu sua vida por cada um de nós e foi morto ali na cruz. No terceiro dia ressuscitou, e enquanto ele estava morto, foi nas profundezas do inferno, resgatou a chave da morte, e hoje ele está à direita do Pai, e tem o poder e o controle da morte e do mundo dos mortos. Ele ressuscita quem está morto, ele pode fazer o que ele quiser. Ele tem o controle e ele nos comprou, pagou por nós por um alto preço pela sua vida, para nos salvar. E esse reconhecimento que João teve, quem era Deus, que era Jesus, quem era o Filho de Deus, é o reconhecimento publicamente que nós temos que fazer. É aceitar ele, reconhecer publicamente que ele é o Salvador de nossa vida. Amém? Então fica aí essa palavra abençoada, palavra tremenda, que Deus possa cada dia abrir a nossa mente, nosso coração, para cada dia nós aceitar Ele e entender qual foi o propósito, o projeto de Ele ter vindo e ter dado a sua vida por cada um de nós aqui na terra. Amém? Mais um dia abençoado, que Deus nos abençoe e nos dá força, sabedoria para vencer os desafios que enfrentamos aqui na terra. Que Deus nos abençoe.